Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Portela, sou nutricionista e aqui a gente aborda muitos assuntos sobre alimentação saudável, educação alimentar, como comer de uma maneira leve, gostosa e que te ajude também a ficar um pouquinho mais leve na balança. E aí, Rô, tudo bem? Boa noite! Me manda um joinha aqui embaixo nos comentários para ver se tá me ouvindo bem, tá me escutando. Me ouvindo e escutando é a mesma coisa, né? Me vendo e me ouvindo bem, gente. Liga não, tic-tac plena segunda-feira, é assim mesmo, né? A gente vai que vai. Bom, sobre o que eu quero falar hoje com vocês. Como se alimentar bem com esses alimentos. Então aqui eu vou dar algumas dicas, na verdade de praticamente 6 alimentos que podem ajudar e salvar o nosso dia a dia na cozinha, tá? Por mais praticidade, por serem alimentos benéficos, por serem alimentos que dão mais saciedade pra gente. E o que é bom dos alimentos que dão saciedade? Esses alimentos eu falo que eles têm um superpoder, que é o superpoder de não deixar você ficar comendo. Então você come uma vez e você só vai comer depois de 3, 4 horas. E isso favorece o quê? Não só o processo de emagrecimento, mas favorece o processo de disposição, de bom humor, do intestino, a parte intestinal começa a melhorar muito, parte de disposição, de pensamento, de foco. Então, ajuda para todos os outros setores, inclusive para você dormir bem também, tá certo? Então, eu vou começar a contar aqui para vocês sobre esses super alimentos que todo mundo tem que ter na geladeira. Então, eu vou começar com os queridinhos, pelo menos são os meus queridinhos. Quais são os seus alimentos queridinhos que não pode deixar de ter em casa, gente? Comenta aqui nos comentários. Vamos ver? Ó, os alimentos que eu não deixo de ter na minha geladeira. Eu acabo deixando na geladeira, tá, gente? Tem gente que deixa fora porque o consumo é mais rápido, mas pra mim eu consumo na geladeira. É ovo, gente. Eu não deixo faltar ovo na minha casa. Eu faço panqueca, eu faço ovo mexido, eu faço ovo grelhado, eu faço ovo cozido. Eu faço às vezes um arroz com ovo também, que ali é rápido, prático também e fica gostoso. Fica tipo de um risotão, assim, eu coloco outras coisas no meio também. Às vezes coloco milho, coloco um pouquinho de azeitona, coloco uma salsinha e faço um risoto fitness. E, gente, me ajuda demais, demais, demais ter o ovo na cozinha. Eu falo que o ovo, ele dá uma saciedade muito legal. Sabem como que eu aprendi a comer ovo? Não foi ser nutricionista não, gente. Não foi. Juro pra vocês que não foi. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei como nutricionista de uma rede de hotéis. E daí no hotel, né, normal, que a gente sabe que tem ovos, né, no café da manhã. Tem ovo mexido, daí você pode incrementar ali com salsicha, com bacon, enfim. E eu comecei a comer, a experimentar, né, às vezes pra ver se estava bom ali e tal. E comecei a incluir ele na minha rotina. E eu comecei a perceber que ele dava uma saciedade muito grande. Mas eu nunca tinha imaginado antes na minha vida, tá, comer ovo no café da manhã. Eu comia assim em hotel, né, quando ia me hospedar e tal, mas não no meu dia a dia. E eu comecei a pegar essa prática e eu comecei a perceber que me dava uma saciedade muito boa. Eu não queria ficar comendo outras coisas, tipo outros pães, né, porque lá tinha pão de tudo que é jeito. E eu conseguia diminuir também o meu inchaço, porque eu não ficava comendo outros alimentos, até alimentos que eram mais calóricos. E o mais engraçado, gente, é que assim, eu mantive o peso, tá? O meu peso manteve a mesma coisa, mas a minha composição corporal mudou totalmente. É lógico, né? Comecei a treinar musculação de uma maneira mais intensa, mas como pequenos hábitos na nossa alimentação que você muda faz toda a diferença na sua composição corporal. E você pode estar com o mesmo peso que você estava. Para vocês terem uma ideia, teve uma cliente esses dias que ela emagreceu,
Deixa eu ver aqui. Ela emagreceu em torno de, acho que 1,4 kg, alguma coisa assim. Mas de gordura corporal, ela perdeu 700 gramas, se não me engano, e aumentou de massa magra quase que 1,5 kg. Então, assim, pensa, a composição corporal dela já mudou muito, gente. A parte de circunferência, de estética que você olha, você fala, nossa, que bacana que tá ficando, assim, sabe? Então, a gente percebe pela avaliação física que emagrecimento não é só na balança. Quem acha que emagrecimento aqui é só na balança? Porque eu vejo que muita gente fica ali, né, querendo, eu quero emagrecer 3 quilos, eu quero emagrecer 5. Quem é aqui? Vocês querem emagrecer quantos quilos? Só para eu ter uma ideia aqui. 1, 2, 3... Comenta aqui pra gente ter uma interação bem legal aqui. E, na verdade, não é só na balança. É a composição, é como o seu corpo fica que muda, tá? E isso é muito legal. É muito bacana de ver o resultado. Opa, voltamos. O resultado tanto esteticamente, quanto assim, até na questão de humor do paciente, do cliente, da gente mesmo, assim, sabe? A Leiva entrando, Varejão das Carnes também entrou, boa noite, tudo bem? Gente que tá entrando agora, sejam bem-vindos. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, dá um joinha aqui para eu saber e clica na setinha, na flechinha, no aviãozinho, ó, para disparar, para mais pessoas verem essa live, tá certo? Outra coisa muito importante, gente, então o ovo é um alimento que eu não deixo de ter em casa, porque você consegue fazer várias combinações, até mesmo, por exemplo, uma crepioca, né? Então você consegue fazer isso muito bem, tá? Outro alimento que eu não deixo de ter em casa e que me ajuda muito na questão de saciedade, de sabor, que eu consigo até incrementar com muitas coisas, é o iogurte, gente. O iogurte eu consigo fazer ele quando eu tô com uma... Sabe aquela vontadezinha de doce que não passa? Eu uso muito iogurte. Eu pego o iogurte, eu coloco whey, coloco uma banana, coloco ali eu ia falar chocolatado, mas aqui eu uso mais o cacau em pó. Usa um pouquinho de cacau em pó, e você quer adoçar o whey, ele já é bem doce, então ele já mata bem essa saciedade. E quando não tem o whey, eu uso leite em pó, que quebra bastante aquele azedinho, né, do iogurte. E eu acabo adicionando o xilitol. Para quem não conhece, vocês sabem o que é xilitol, meninas e meninos que estão aqui na live com a gente? O xilitol é tipo de um adoçante, tá? Ele imita bem o sabor do açúcar. Então, é bem legal. É bem interessante, tá? Outra coisita que eu gosto muito de ter em casa, que facilita muito meus dias, são frutas picadas. Então, quando eu já deixo fruta picada, eu até mesmo compro salada de frutas já pronta, gente. Pra mim, rende uns 3 dias, assim. Aqui em Socorro, a gente tem uma quitanda que eles fazem um potão, assim, ó, de quase 500 ml. Eu falo, gente, que pra mim dura 3 dias, porque eu como nenhuma porção em 3 dias diferentes. E daí nos outros dias eu vou comendo banana, maçã, que também é prático, são alimentos práticos. Eu já deixo o morango lavado. Eu também tenho muita fruta, gente, no congelador, tá? Congelada. E isso ajuda demais. Por quê? Você quer beber alguma coisa? Você não vai comprar um refrigerante. Você usa a fruta que tá ali. Você põe a fruta no liquidificador, põe um pouco ali. Às vezes, se você quiser adicionar com açúcar, gente, não tem problema. Qual é o problema do açúcar? É ele em exagero. É muito melhor você tomar um suco natural adoçado com açúcar do que refrigerante que vem um monte de açúcar, um monte de corante, um monte de conservante, um monte de estabilizante. E isso vai prejudicando toda a tua alimentação e toda a tua vida, provocando celulite, inchaço. Você vai ficando dependente cada vez mais, né, de um refrigerante. Cada vez que você consome, você quer consumir mais. É uma coisa que realmente vicia, igual outras coisas aí na nossa vida, tá?
Então assim, gente, fruta picada na minha geladeira também não falta. Ou na geladeira, ou no congelador. Então facilita demais. Gente, se eu quero fazer um iogurte, também, um iogurte não, um sorvete natural. Eu pego aquelas frutas que estão congeladas, eu adiciono uma banana e eu coloco um pouquinho de iogurte e bato ou no liquidificador ou no multiprocessador. E eu ponho de volta no freezer depois que bateu. Gente, fica um sorvete natural ali, ó, que dá água na boca. Fica prático, rápido, fácil e ajuda muito para as opções aí, para a facilidade do dia a dia e sem engordar, que é melhor, né, galera? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem alguma dica para alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá? Outra coisa que eu não deixo faltar na minha geladeira, tá? Legumes cozidos. Então, eu sempre tenho, também, da mesmo jeito, gente. Eu falo assim, eu brinco comigo. E brinco com meus clientes e quem me acompanha aí sabe. Falei, gente, se eu pudesse, eu colocava até minha mãe no congelador. Pena que não dá. Porque eu congelo tudo. Eu congelo arroz, eu congelo macarrão. Vocês já congelaram macarrão? Eu faço o macarrão mais al dente, assim, com uma quantidade maior. E coloco em potinhos e ponho no congelador. Deixo escorrer bem, coloco azeite, né? Enfim, e coloco no congelador. Na hora que eu quero, por exemplo, quero comer um macarrão, eu não preciso cozinhar o macarrão de novo. Eu só fervo uma água, pego o macarrão lá congelado, não tira de um dia para o outro, não faz nada disso. Eu tiro o macarrão, jogo água quente em cima do macarrão, escorro e pronto. Eu só coloco os adicionais, às vezes um molho, um frango desfiado, um atum. Sempre também tenho atum na minha casa, que facilita demais. Às vezes um dia que eu não tenho muita paciência para elaborar alguma coisa, ou para sujar, né, panela e tal. Eu uso muito atum também, né? Não tá na minha geladeira, mas é um item que não falta na minha lista de compras. São legumes cozidos, né? Isso eu tenho tanto no congelador quanto na minha geladeira, tá? Então, por exemplo, cenoura cozida, eu tenho no congelador. Eu deixo um pouquinho mais al dente para congelar e também faço o mesmo modo. Eu também vou um dia ensinar vocês a fazer isso. O que vocês acham? Vocês acham legal fazer isso? Uma live meio que ao vivo sobre isso? Manda um joinha aqui para eu saber. Quantas pessoas gostariam de aprender isso na prática? Eu não sei. Vocês já fazem isso? Conta aqui para mim. Eu faço, Nutri. Então, os legumes picados já e cozidos ajudam bastante. Até mesmo purê de batata, eu gosto demais. Marmitas prontas, gente. Por quê? Numa hora que você tá cansada, que você tá estressada, que você não tá ali com pique de cozinhar, você tem uma marmitinha pronta, sendo congelada ou na geladeira, com um arroz, um frango ou uma carne moída, uns legumes ali cozidos, pronto, você não vai fazer outra coisa. Você não vai pedir comida, entendeu? Porque você sabe que já tá ali na geladeira. Você fala assim, pra que eu vou gastar dinheiro com comida, com iFood, com iHango, se eu tenho aqui na minha geladeira já tá pronto? Agora, o que vai acontecer se você não tiver? Se não tiver, minha filha, o caldo entorta. Ah, se não entorta. Quantas vezes eu não cheguei em casa, não tinha nada assim que eu tinha que preparar. Às vezes você tá morta, o que o cérebro pede? Que é mais fácil. Ele não vai falar, viu, vai lá, cozinha, não sei o quê. Não. Ele vai simplesmente falar assim, você tá muito cansada, você tá muito estressada, você já trabalhou o dia inteiro, vai fazer o que é mais fácil. Agora, se você já tem uma marmitinha pronta na sua geladeira ou no seu congelador, gente, ajuda demais. Você não vai fazer outra coisa. Você vai pegar aquela marmitinha, vai esquentar no micro-ondas e vai comer maravilhosamente bem. Para quem não gosta de marmita congelada, você pode fazer algumas marmitas. Então, por exemplo, no domingo você faz para segunda, terça e quarta. E na quinta-feira você faz para quinta, sexta e sábado, talvez, entendeu?
É uma estratégia bem legal e você pode deixar a comida fresquinha, mais na geladeira do que no congelador, né? E isso facilita muito o dia a dia, tá? Facilita, assim, demais, demais mesmo. Outra coisa que eu não deixo faltar. Se eu não faço, eu já compro pronto, que é o tal das folhas lavadas. Alface, couve, rúcula. Quando eu já não deixo pronta e picada, essas coisas, eu tenho quitandas aqui, né, na minha cidade, que vendem. Eu sei que em cidades maiores, né, como São Paulo, Campinas, Bragança Paulista, tem os mercados que vendem, né, as folhas também já lavadas, já higienizadas, tem até os kitzinhos de legumes também já picados, que ajudam demais. E também tem, gente, no mercado para vender congelado, que são alimentos, né, tipo brócolis congelado, mas já pronto, mas são minimamente processados, que eles têm pouquinha coisa de sódio só, é bem pouquinho mesmo o processamento e vale a pena ter em casa. Isso ajuda demais. Evita com que você gaste dinheiro à toa. Então você tem alimentos ali prontos que te dão saciedade, que te dão disposição, que você dorme melhor, que você, querendo ou não, come alimentos mais saudáveis. E isso facilita você ter uma vida mais leve. A você emagrecer, sei lá, 1 quilo por semana na balança. Isso é possível com uma alimentação mais saudável. Gente, então assim, para recapitular com vocês aqui, tá? Os alimentos que eu não deixo faltar na minha geladeira para você comer bem, ter saciedade, se sentir mais leve, emagrecer, ter mais disposição e ainda dormir melhor. Gente, é tudo de bom que eu tô entregando nessa live para vocês aqui hoje. Então, olha só. Ovo, tá? Lógico, para quem é vegetariano e tal, pode ter um grão de bico, uma soja, isso ajuda muito no dia a dia. Iogurte, tá? Mas não aqueles iogurtes prontos, né? Tipo, sabor morango, não. Aqueles naturabinha mesmo, tá? Pode até ter o desnatado ou semi-desnatado sem problemas. Frutas picadas ou frutas congeladas para você fazer um suco ao invés de um refrigerante. Legumes cozidos ou congelados ou refrigerados também são ótimas opções. As marmitinhas, que você já deixa algumas no esquema, facilita muito o dia a dia. Até para você pôr, tem que ir para algum lugar. Esses dias eu vou contar uma história para vocês. Eu e meu namorado, a gente foi para um evento em Campinas. Enquanto estava todo mundo correndo atrás de lugar para comer, tudo longe, né, em shopping e tal, eu tinha levado as marmitinhas, né, com batata doce, com batata, com frango. A gente comeu rapidinho, tranquilamente, sem problema nenhum. Tivemos o nosso dia ainda com foco, com disposição, com ânimo, porque quando a gente come alimento, você já sentiu isso? Quando você come alimentos muito industrializados, por exemplo, lanche, pizza, você fica cansado, você fica com sono. É igual para uma feijoada de sábado, que você come até o botão da calça abrir. Vocês já fizeram isso? Acredito que já, porque todo mundo já fez isso uma vez na vida. Então, depois que te dá? Nossa, eu tô com sono, bateu uma soneira agora, eu acho que eu vou tirar um cochilo, né? A tal da sesta, né, que fala? Sexta, enfim. Que é a sonequinha depois do almoço, tá certo? E folhas lavadas, gente. Ter folhas lavadas ou comprar as folhas já lavadas ajudam demais no seu dia a dia. Ajuda demais a ter essa facilidade na cozinha. E querendo ou não, quando você já tem o alimento pronto, fica muito mais fácil para você ter uma alimentação saudável, para você gastar menos, economizar o tempo na cozinha, porque assim, em 2 horinhas você faz alimentação às vezes para a semana toda, gente. Às vezes até em menos tempo. E ajuda demais para você ter uma vida mais saudável e também para você ajustar a saúde alimentar da sua família também. Você consegue arrastar várias pessoas. Eu tenho exemplo de uma cliente que ela começou. Ela não compra, né? Ela não faz as marmitas, mas ela compra de uma parceira minha também,
né? Que ela faz as marmitas saudáveis, ela compra as marmitas e os pais dela começaram a comer. A mãe dela, só de comer a marmita mais saudável, já emagreceu quase 2 quilos aí num processo de um mês e pouquinho. Então, assim, o quanto isso não ajuda e não colabora com a família e com a saúde de todos que estão ali. Porque um influencia o outro. Isso é muito legal de ver, tá? Então, isso que eu queria trazer um pouquinho da live aqui para vocês, deixar esses 5, 6 alimentos tops aí que vocês não podem deixar de ter na geladeira, na casa de vocês, para facilitar o seu processo, né, de ter mais leveza, de ter mais ânimo, de ter mais disposição e ajudar aí você ter uma maior qualidade de vida e até, quem sabe, querer emagrecer. Tá certo, pessoal? Então, essa é a live de hoje. Uma gratidão a todos que estiveram aqui. E, ó, não perca, quinta-feira às 8h30 estaremos aqui de novo. Então, já marca no relógio, marca no calendário. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas também, pode mandar para mim no direct, não tem problema. E vamos conversando. Tá ótimo? Uma ótima noite a todos. Beijão e até mais.